seja bem-vinda às lives das Leis Biológicas Experience 2020, desse esquenta aí que a gente está promovendo, para que o pessoal possa conhecer cada vez mais cada um dos palestrantes do evento das Leis Biológicas. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Então, se você puder falar um pouquinho de você, quem é a Luana aí, para o pessoal saber um pouquinho mais como você entrou nesse mundo das leis biológicas. Ok. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu fico bem feliz de estar aqui para a gente conversar. E principalmente porque é um assunto que eu gosto muito, né? Eu realmente sou muito feliz em poder trabalhar com crianças. E, bom, de modo geral, bem resumido, o que eu posso dizer é que desde que eu conheci a nova medicina germânica, desde que eu comecei a conhecer essas leis do Hammer, a minha prática clínica mudou totalmente, né? Então, a partir desse momento, tudo que eu fazia mudou dentro da fisioterapia. E é uma grande fonte de suporte para mim. Hoje eu trabalho com algumas áreas da fisioterapia integrativa, como a microfisioterapia, por exemplo, mas a minha base, o meu paradigma de trabalho é a nova medicina germânica, né? Então, para mim, a mudança de chave, quando eu penso em profissão, é essa mudança de paradigma que eu vivi há alguns anos atrás. E, enfim, fico feliz de hoje a gente poder estar falando sobre esse assunto, e esse assunto voltado para crianças, porque para mim vem uma importância nesse momento, onde a partir desse conhecimento a gente pode compreender coisas em crianças que poderiam ficar sem conhecimento ou sem compreensão, por falta de conhecimento nosso, né, profissional. E assim a gente tem uma boa fonte de apoio. Mas é E a isso, meu gente, amigo. a gente pensa às vezes nos sintomas físicos, né, da criança que tem essa amidalite, essa rinite, essa bronquite, todas as ites possíveis aí, entre outras questões, mas também tem a ansiedade, né, que é o tema da live de hoje, é a ansiedade na infância. Mas antes de mais nada, eu também vou me apresentar, né? Porque senão eu só deixo você se apresentar e às vezes tem pessoas que vêm aí do teu mundo aí do Instagram também. Então, meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta e também venho já uns 12, 13 anos estudando as leis biológicas e outras técnicas integrativas e hoje venho com a busca de ser como mentor de terapeutas, auxiliar outros profissionais da área da saúde a entenderem essa integração das leis biológicas com as técnicas que são usadas para auxiliar os pacientes a ter resultados mais rápidos, sair desses sintomas, das suas fragilidades e ter uma vida cada vez melhor. E hoje, em busca já desde 2017, com o primeiro congresso das leis biológicas, que era o intuito de difundir cada vez mais as leis biológicas, e a Luana esteve em 2017, 2018, que foi 2018 em Foz do Iguaçu, né, na casa aí da Luana, foi nossa anfitriã, e hoje, esse ano, novamente, nas leis biológicas de 2020. E quem tem aqui paciente, quem atende paciente aí que está ouvindo agora, então digita eu aí que já atendeu paciente que tem ansiedade, ou quem tem filho que tem ansiedade, porque eu acho que criança não vai estar assistindo agora, né, essas informações. Mas quem tem filho, quem atende criança com ansiedade, eu já atendi inúmeras crianças com ansiedade também, e um grande padrão, às vezes, que se tem no contexto de terapia é o padrão da informação quando o pai chega, né? Quando o pai e a mãe chegam, eles falam: meu filho tem ansiedade. E aí? E aí que vem a bagunça, né? Porque cada pai e cada mãe fala que a ansiedade é uma coisa diferente. Não sei se para você também é assim, Luana. Sim. E até eu imagino que isso tem a ver com uma associação de uma aparência do estresse que a criança apresenta, né? Porque se a gente parar para pensar o que é ansiedade de fato, o que caracteriza um diagnóstico clínico de ansiedade, ele é um pouco limitado, diferente do que a gente recebe como ansiedade, né? Como essa descrição de ansiedade, que são sintomas muito abrangentes.
né? Então, como existe os pais percebem que essa criança está numa fase de estresse, que tem algum estresse associado, muitas vezes eles dizem, meu filho tem ansiedade. E aí a grande importância da pergunta, né, da gente entender como é essa ansiedade, quando ela se manifesta, se é em casa, na escola, que intensidade, com que frequência, desde quando, né, em quanto tempo dura. Às vezes a própria criança pode nos explicar, porque às vezes acontece da criança então relatar que dói aqui, ou acontece isso, dá frio na barriga. Então, a gente não pode partir só do relato da ansiedade, né, Ivan? A gente precisa compreender cada detalhezinho, cada característica que aquela família está entendendo como ansiedade para poder ser assertivo nessa compreensão. Perfeito, porque se a gente chutar para todos os lados, às vezes a gente não vai acertar o alvo, né? Então, às vezes a gente vai precisar diminuir o caminho, né? Afunilar o processo das perguntas, e por isso que o terapeuta tem que entender esse contexto de fazer a pergunta correta para chegar ao X da questão do que trouxe aquele sintoma para aquela criança. Porque às vezes a criança pode ter inúmeros tipos de ansiedade, né? Inúmeros tipos de situações. Porque eu tenho sofrer por antecipação, daí tem uma hiperatividade, daí tem uma outra situação de preocupação com a mãe, tem uma preocupação com o irmão, tem uma preocupação em tirar boas notas. Então, tem vários tipos e padrões que às vezes os pais encaram como ansiedade. Só que às vezes o que eles queriam era compulsão alimentar. E não era todas essas outras tipos de ansiedade que eu poderia ter pesquisado. E aí, se eu não olhei aquilo que eles realmente queriam, eu não dou resultado. E se eu não der resultado, os pais não vão ficar satisfeitos, né? Então, essas questões que eu falo tanto. Pergunte o que aquelas pessoas encaram como ansiedade. Não sei se faz sentido para quem está ouvindo aí, quem está assistindo, dá um ok aí, coloca um coraçãozinho aí para a Luana aí, para ficar mais bonitinho aí, porque tá bem do lado da Luana os coraçõezinhos. Então, esse tipo de ansiedade que é interessante a gente focar, né, Luana? E como que você faz, geralmente, quando o paciente criança chega? Como que é o teu processo de avaliação? Tá. Bom, primeiro que quase todo dia, se não for todo dia, quase todo dia, eu atendo alguma criança que os pais relatam ansiedade. E se eu comparar a semana, um sintoma vai ser completamente diferente do outro. A causa, então, nem se fala, né? Mais diferente ainda. Então, a base é eu entender essa complexidade das perguntas, né? O que é que tem por trás dessas respostas ali. E na prática em si é compreender quais são essas informações, né? Então a gente vai ter uma estruturação de informações. Partindo desse princípio biológico, uma coisa importante da gente entender é que a gente está falando de resposta biológica. Diante de uma percepção de estresse, a criança passa a ativar alguma adaptação, alguma resposta que não envolve atributos metafóricos, a gente não está falando de simbologia, né? A ansiedade não significa nada, não é disso que a gente está dizendo, mas individualmente, o que é que faz com que aquela criança tenha aquela adaptação. E colhendo essas informações, depois das perguntas, quando a gente direciona para essa pesquisa clínica, a gente encontra, para mim, eu tenho um outro desafio, que muitas vezes é até defender a criança, sabe? Porque o que acontece? Às vezes a gente tem uma informação, mas que para a família parece que aquilo não é legítimo. E talvez essa não seja a palavra, mas é como, mas tá tudo bem, não é nada grave, o pai dele bate nele, mas é só se ele apronta, a gente briga, mas não é uma coisa grave, ele passou por uma cirurgia, mas foi tudo tranquilo. Então, esse olhar, ele acaba invalidando aquilo que a criança está vivendo, né? Então, muitas vezes eu preciso explicar com uma conotação animal, né? Explicar como se fosse ir na natureza e com os animais. Qual é a percepção do seu filho diante disso? E porque, claro, os pais estão avaliando muitas vezes com o seu olhar, ou com um olhar de infantilização, porque a criança é uma criança, mas é diferente de um olhar biológico, que a gente está falando como olhar um animalzinho, né?
Outra coisa que eu Uhum. considero também importante é a gente entender que a criança ela está em fase de um desenvolvimento cerebral. Ela funciona diferente. Se ela está nessa fase, dependendo da idade, ela funciona de uma forma tão vital, né? Então, isso quer dizer que tudo para ela tem uma função, um instinto de sobrevivência mais aguçado, né? Então, vem aí o desafio dessa compreensão junto com a família, porque não basta que eu entenda, né? Não basta que eu faça um estímulo de autorregulação. Eu preciso também que a família entenda o que está acontecendo. É um desafio para nós, né? E eu não posso passar à frente dos pais, isso não quer dizer que eu saiba mais, que a gente, terapeuta, saiba mais sobre aquela criança ou aquela família do que os próprios pais, mas tentar trazer essa informação para junto daquilo que eles sabem melhor do que eu, né? E uma outra coisa também que é importante da gente colocar é essa questão de como a frequência basal cerebral da criança também é diferente, né? Então, ela acaba captando a informação do ambiente muito, né? Muito, ela capta de modo mais aguçado todas essas informações. Isso acaba ficando muito mais internalizado, aquilo que poderia talvez ser banal para um adulto, né? Então, Uhum. essa é a perspectiva mais importante para mim dentro do tratamento, conseguir aliar o meu pensamento, aquilo que eu vou encontrando biologicamente, com o pensamento da família, trazer a explicação de forma que fique claro aquilo que eu estou compreendendo da criança. Perfeito, perfeito. Duas colocações que são realmente importantíssimas, né, na hora de a gente avaliar uma criança, né? E quem está gostando aí, dá uma ajudada para nós também, compartilha ali no aviãozinho para outras profissionais da área da saúde que atendem crianças, para que outras pessoas também possam ouvir sobre essas informações e saber como poder interagir nesse processo com as crianças. E uma coisa que eu vejo bem frequente mesmo, Luana, que você falou, é essa percepção, às vezes, do que a criança sente e às vezes não pode expressar o que ela sente também, como você falou, né? Porque às vezes aquilo o que meu pai vai achar, ou eles falam que é besteira, ou que eles não acolhem, e isso vai fazendo cada vez mais o não entendimento dos sentimentos. É porque eu não entendo o que eu estou sentindo, porque não há um diálogo, e não porque às vezes os pais são ruins, porque simplesmente às vezes eles não aprenderam a ouvir o seu próprio corpo, a ouvir os seus sentimentos, a interpretar os sinais. E aí, quando eu não consigo interpretar isso, isso é medo, isso é raiva, isso é angústia, isso é o quê? Né? Então, se eu não consigo interpretar, eu fico confuso, eu fico estranho, eu fico incomodado com aquele sentimento. E aí, essa não interpretação acaba atrapalhando muito frequentemente o entendimento e até para ter esse diálogo, que às vezes os pais acabam pensando até culturalmente, né? A criança lá no canto, os pais no outro lado, né? Culturalmente, antigamente era mais frequente isso. Hoje a gente tem visto mais interação dos pais com os filhos, tem esse diálogo, tem essa compreensão, esse abaixar a nível do olho para dialogar e entender o que está passando pela cabeça da criança. Mas enquanto não se tem o diálogo, enquanto é melhor ter o celular, ter a televisão, ter, às vezes, agora é meu horário de jornal, não é horário de ficar brincando. Então, às vezes, não tem essa interação e esse entendimento e essa compreensão entre ambos, né? Tem muitas crianças que, às vezes, a gente percebe um contexto de abandono, mas não porque o pai e a mãe, às vezes, não estão ali. Mas estão ali, mas estão focados em outras coisas. Estão ali, mas estão lavando louça. Estou ali, mas estou assistindo televisão. Estou ali, mas... Então, eu fico presente com eles. Mas de que forma é essa presença, né? E aí, como você falou, essa criança que percebe tudo ao redor, ela tem uma grande leitura das informações ao redor, mas as leituras são ou dessa frequência de ondas ou da expressão corporal mesmo dos pais. Então, às vezes o pai e a mãe acham que ele não percebe nada, a gente está brigado ali, né? Aquela guerra fria, porque cada um está emburrado no canto, mas não, tá tudo normal, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E a criança ali alerta com tudo, desvendando todos os segredos. E é uma coisa muito frequente, né, Luana?
E até é interessante isso que você coloca, porque às vezes os pais, na tentativa de auxiliar a criança, dizem assim: não, não está acontecendo nada, a gente não está brigando, a gente só está conversando. Né? Então, o que a gente está passando de informação? Que aquilo não está sendo validado, que uma emoção não está sendo aceita, de que não está havendo uma honestidade também com aquilo que está acontecendo, né? Então, sempre a minha orientação é de falar a verdade. Enfim, não necessariamente algo que venha com aquilo que a criança não precisa ouvir, que não é para ela, mas de que houve um desentendimento, mas está tudo bem, é responsabilidade nossa, né? Porque às vezes a gente vai encontrar dentro desse sentido da ansiedade, esses medos antecipativos pelos pais, né? Se o pai chega em casa e bate a porta do carro de um jeito, é o suficiente para a criança despertar um gatilho ali. Se a mãe tá com uma cara de choro, o jeito como os pais conversam, né? Tudo isso, a criança tem toda a informação no sistema inconsciente, ela tá claro para ela que tem algo de errado, não precisa, as palavras são meramente ilustrativas nesse caso, né? E às vezes a criança está nesse medo, então, antecipativo, a gente vê aqueles relés lá do córtex pré-frontal, então, medo de que algo realmente aconteça, a criança não quer, às vezes já passou por momentos de grandes brigas, separações, coisas assim, pode ter muitos outros relés envolvidos, mas a criança vive aquela ansiedade e em cada aumento o tom de voz, né, o volume da voz, pode ser o suficiente para manter a criança naquele conflito. Se a gente está falando de biologia, a gente está falando de algo que é instintivo, né? E a natureza faz isso justamente para que a gente não venha sofrer por aquilo de novo. E aí, naturalmente, a criança que não quer passar por aquele drama familiar, qualquer sinal vai ser um sinal de estresse, vai ser um sinal de alerta, né? Então, por mais que esteja tudo bem agora, por mais que esteja tudo bem nas últimas semanas, houve em algum momento alguma percepção de estresse. Esse sintoma não aparece por um acaso, pelo caos. Em algum momento, alguma coisa mudou. Em algum momento, alguma coisa foi estressante, foi maior do que aquilo que a criança estava pronta para lidar, ela não soube como reagir. A gente pode pensar também naquelas situações, a gente está falando aqui de um quadro de harmonia familiar, né, Ivan? Mas e as situações que às vezes são que de quase cirurgias? ninguém viveu, né? Quase ninguém viveu aqui situações de desarmonia familiar na infância, né? Isso, é. Eu acho que eu não vivi isso daí na infância. Você tá Alguém aqui sem já isento. viveu isso daí? Eu tenho uma pequena impressão assim que eu não vivi. Tá? Ai, como você foi sortuda. Aham. Bom, mas é claro, né? Isso também foi ótimo também você falar isso, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Então, viver isso, até o Jung tem uma parte que ele vai dizer assim, né? Só o ferido cura. Faz parte do processo terapêutico passar pelas feridas, né? Isso faz da gente com capacidade também de compaixão dessas histórias, né, Ivan? Mas eu ia comentar das histórias que às vezes são cirúrgicas, né? Que às vezes a gente vai falar de momentos de um nascimento, né? Que foi tudo bem, mas ao mesmo tempo instintivamente ativou muitos estados ali de alerta, acidentes, procedimentos cirúrgicos. São tantas as possibilidades, né? E de modo geral, quando a gente pensa na ansiedade, a gente está falando do córtex pré-motor ali, ou estados de simpaticotonia, coisas assim, mas de repente tem tantos outros sintomas que as pessoas conhecem como ansiedade, se alguém quiser colocar aqui para nós, né, e a gente vai falando sobre esses temas também, porque tem muitos sintomas de estresse, né, como roer unha, algum tipo de dores, taquicardia, tem as crises de ansiedade, crianças com crises de ansiedade, isso é biológico, né? Então, as pessoas podem Eu, colocar, a gente vai trazendo esses assuntos. eu só Mas vou pode colocar falar, Ivan, antes, eu senão eu vou fico colocar falando. antes o que a gente, eu vou colocar antes o que a gente pesquisou, né? Com relação ao DSM, que é então o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Perturbações Mentais da Psiquiatria, o que ele considera como ansiedade, né? Só para a gente colocar os pingos nos is, né?
Então, ansiedade seria o transtorno de ansiedade, inclui transtornos que compartilham de medo e ansiedade excessiva e perturbam comportamentos relacionais. Então, essa relação de medos antecipativos, preocupações, relações de inseguranças, né? Tudo esse vínculo a medos poderiam estar relacionados à ansiedade. Claro que, às vezes, a gente coloca num global a mais, né, outros sintomas, como nós falamos no início, que às vezes os pais chegam falando que é ansiedade, mas dentro da psiquiatria não é considerado como ansiedade. Mas aqui, como a gente fala com leigos, vamos falar o que eles, os pais, falam que é ansiedade para a gente traduzir um pouquinho essas informações mesmo. Então vamos começar. Eu também queria aproveitar e falar isso, né? Porque a gente falou agora de medos, ainda biologicamente, porque a gente tem colegas aqui, né, da nova medicina, então a gente sabe que tem os medos identificados, mas tem aqueles medos que não são identificáveis, né? Então, um atributo da ansiedade é o medo, né? Então, agora tem diferença dos medos, e cada tipo de medo também pode ter suas facetas, né? Pode ter vários envolvimentos, às vezes são medos, mais taquicardia, mais falta de ar, né? Que agora há pouco alguém colocou. Mas a gente tem esses medos que também são do córtex visual, aqueles medos que estão relacionados à insegurança, né? A característica do medo é diferente. E eu também acho importante a gente, independente do sintoma, né? Mas quando a gente fala de medo, eu sempre gosto de trazer alguma reflexão. A Dani, que está aí, que é craque de analogias, né? Ela é muito boa das analogias. Mas eu sempre gosto de alguma reflexão que traga uma analogia para a compreensão de um adulto poder vivenciar o que é aquela experiência da criança, né? E às vezes eu falo de algumas ideias de filme de terror, às vezes eu tô na semana de falar da barraca, e eu falo assim, ó, imagina se você fosse acampar, estivesse numa barraca, e escuro, enfim, já é de noite, e você não consegue ver lá fora, e alguns barulhos começam a acontecer, e esses barulhos se aproximam de você, você não sabe o que está acontecendo, de repente parece que encostam na sua barraca, né? A que nível de intensidade pode chegar um estresse desse? E imagina se você pudesse ver, imagina que tivesse uma janelinha ali, que você estivesse seguro e pudesse ver o que está lá fora, e fossem coelhos, um panda desajeitado, sei lá, qualquer coisa. Né? Quando a gente pode olhar aquilo que dá medo, a gente pode começar a lidar com ele, né? Então, num caso como o das crianças, às vezes é compreender o que foi aquele procedimento cirúrgico, que tanto o hospital quanto o hospital não é um lugar hostil, que os médicos estão lá para suporte. Então, ter algum olhar de compreensão daquilo que foi o medo, né? Ou quando não foi identificado, mas trazer isso para identificado. Mas, enfim, só queria falar sobre isso. Pode seguir. Não, perfeito. Eu ia falar isso um pouco antes, né? Que eu ia comentar e aqui acabou passando. Que esse é um dos padrões que eu vejo de mais frequência com criança, que é essa relação do medo do que pode estar acontecendo ou medo do que eu não sei. Tá? Uhum. Que é essa relação de ficar farejando o problema. Então eu farejo a situação, eu sinto que algo está acontecendo, mas eu não sei o que é. Então isso cria, não só para criança, mas muito adulto que está assistindo aí hoje, provavelmente tem essa sensação de que eu tenho que saber de tudo, porque enquanto eu sei de tudo, eu sei que está tudo bem. Só de olhar para minha mãe, eu já sei como é que ela está. No tom de voz que ela fala no telefone, eu já sei que alguma coisa de errado está acontecendo e eu tenho que descobrir o que está acontecendo. E nesse descobrir o que está acontecendo, eu já começo a pensar tudo o que pode estar acontecendo, e daí eu começo a alucinar trocentas possibilidades, ou que alguma coisa está acontecendo, ou, por exemplo, que meu marido, minha esposa está diferente, está estranho, está mais quieto, está mais quieta, tem alguma coisa acontecendo, mas eu não sei o que é, não quer me contar, não quer me falar, e daí eu já começo a pensar besteira. Por quê? Porque no inconsciente, como eu já vivi, às vezes, alguma situação, e como lá das brigas dos pais, né? O pai e a mãe começaram a brigar, e aí eu fiquei com medo, fiquei preocupado, a mãe começou a chorar, o pai saiu de casa, então inúmeras possibilidades que poderiam acontecer,
Então, cada vez que o pai está estranho de novo, o cérebro já começa, vai acontecer alguma coisa. Eu já tenho que descobrir o que está acontecendo antes que aconteça para antecipar esse processo. E além disso, ali é o medo do que eu já vivi. Mas tem crianças que têm medo do que nunca viveram. Então, aquele medo do escuro. Eu não sei o que é, eu não sei o que possa ter ali, mas a blusa se mexeu. Né? E aí eu tive a impressão que era um fantasma. Ou a luz dos carros passaram e refletiram na parede do meu quarto e eu achei que era algo passando. Então aquela criança não estava entendendo aquela situação, mas ela deduziu algo baseado no que ela já tinha conhecimento, ou que ela ouviu de alguém, ou que alguém expressou em algum momento. E aí fica nesse medo antecipativo, né, que gerando essa preocupação. Então essa relação de que eu tenho que saber de tudo. E nem tudo eu preciso saber, né? Mas porque em algum momento eu não soube e ocorreu um problema, eu fico tentando antecipar esse problema. Então vamos lá. Tem uma questão interessante aqui, no dia anterior ao meu aniversário, quando eu era criança, eu quase não dormia à noite de ansiedade. E a ansiedade não pode ser só no negativo. Às vezes a gente pode ter uma ansiedade de algo bom que está para acontecer também, né? A Camila mordia o lado de dentro da boca. E aí? Você conhece essa? Camila Essa é para fofinha, ti. sim. Sim, a Camila fofinha. E a gente encontrou bem temas associados a estresse, né, Carmen? Alguns tipos de impossibilidade também de expressar algo que era difícil, justamente por tanto amor que tinha naquela família. Às vezes é difícil a gente entender como que tem algum sentimento instável, parece que é incoerente, né? Eu ter algum sentimento de nervosismo, raiva, dentro de uma família que tem tanto amor, né? Então, isso é instintivo, né? É biológico, mas a gente pode, existem individualidades, a gente pode encontrar outros temas ali, mas normalmente associado a alguma forma de impedir expressar algum tipo de agressividade também, né? De expressar Sim. algo. E não é nada difícil de acontecer essas situações, né? Hoje, ontem, anteontem, sempre estamos atendendo pacientes assim que eles recebem, por exemplo, uma herança familiar de um lado da família, que é a sensação que eu tenho que dar conta de proteger todo mundo e fazer de tudo para que todo mundo fique bem. Do outro lado da família, eu recebo uma herança que eu quero as coisas do meu jeito, quando não sai do jeito que eu quero, eu me irrito. E aí eu tenho uma bagunça na minha cabeça, porque por um lado eu tenho que fazer as coisas do meu jeito, por outro eu tenho que fazer do jeito dos outros para não desagradar os outros. E aí fica nessa balança, né, de bagunça, que daí talvez para algumas pessoas fazer para agradar os outros e para não desagradar seja a prioridade para não causar o grande transtorno. Então eu aceito, fico quieto, mas lá dentro eu queria ter falado, eu queria ter expressado. E aí entra também o contexto de roer unha, ranger dentes, que é uma agressividade contida. Que não porque aquela criança é de quebrar o pau, de brigar, de explodir, mas talvez é porque exatamente ela não pode. Porque ela tem que andar na linha, ela tem que ser perfeita, ela não pode desagradar. Né? Não sei se faz sentido. Aí alguém colocou roer unhas de novo. É isso aí. Olha lá. E sabe, Ivan, a gente olhando... Ai, o que eu fiz aqui? Peraí, deixa eu arrumar. Aí. Quando a gente, ainda falando sobre essas manifestações, né, como roer unha, por exemplo, a gente também precisa pensar para que serve tudo isso aqui, né? Hoje a gente acaba usando as mãos para muita coisa, mas no desenvolvimento filogenético e ontogenético, a boca era muito importante, seja para se alimentar, para agredir, para conseguir fazer algo, né? Então, os animais utilizam muito essa região toda da mandíbula. E para nós parece que é só para ter dentes, né? Mas na verdade a gente tem todas essas informações aqui. Como é forte essa região, né? A gente tem grandes, pequenos grupos musculares e muitas funções nessa região, né? Então, muita informação nessa região. E a gente pode pensar nisso mesmo, né? Em tudo isso que eu gostaria de repente morder, que eu gostaria de expressar, que eu gostaria de poder
impedir que fosse desse jeito, eu morderia, eu atacaria, mas eu me proíbo de expressar essa agressividade, né? E outra coisa também que eu queria colocar é, às vezes a gente percebe um tipo de manifestação numa criança, e já que a gente está falando de crianças, né? Não tem necessariamente a ver com ansiedade, mas às vezes a gente percebe um tipo de manifestação numa criança e é possível que esse tipo de manifestação já ocorra naquele ninho. Porque para uma criança expressar de algum modo uma ansiedade, daquele jeito é possível que já exista isso dentro da sua casa. Ou para ela expressar um nervosismo de uma determinada forma, é como se aquilo já fosse validado naquele ninho, né? Como uma forma que é possível ser expressada, né? Além da individualidade biológica. E alguém, deixa só eu ler aqui, eu forço a mandíbula sem querer. Quando me dou conta está doendo, mas é involuntário. E veja, porque é uma coisa que não está no nosso controle, né? O que é consciente, isso que é controlável, ele tem um limite. A parte que a gente não controla é 220 mil vezes maior do que a parte que a gente controla. Então a gente percebe que tem algo de errado, mas quando já está acontecendo, se fosse controlável, a gente não tinha, né, Ivan? A gente chega nesse momento da evolução da espécie, ainda não é controlável. Mas E o contexto que mas você é falou, compreensível. e o contexto que você falou anteriormente representa muito assim, o que eu falo para os pais, num pé de pera não nasce maçã. Então, de algum lugar É vem, né? verdade. Então, em geral, às vezes a gente vai atender uma criança, por exemplo, porque ela é muito ansiosa, ela não para quieta, e a mãe ou o pai ali com as pernas mexendo e agitado, ou falando pelos cotovelos, a mãe não deixa nem a criança falar e ela é muito ansiosa. E então a gente vê a representação ao lado, né? Percebe esse processo de alteração. Uma vez eu vi um documentário brasileiro sobre obesidade infantil. E nesse documentário, eles entrevistavam uma família onde a criança, ela queria salgadinho na hora do almoço e a mãe dizia não, e daí ela se debatia no chão, se jogava e batia a cabeça e não sei o que. Eles filmando, né, a criança. E aí, eu tenho que entregar o salgadinho, daí a mãe entrega o salgadinho, né? Daí o pessoal filmando, né? E o pai vai lá e começa a comer salgadinho com a criança. Olha, que exemplo é esse, né? O exemplo, ele geralmente, os pais são os espelhos, né? A criança às vezes se espelha aquela figura. E só que às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente tem atitudes que a gente não percebe que fazem com que aquela criança reative aquilo. Não, ninguém fala palavrão em casa. Daí você vai ver, nas entrelinhas aparece lá no carro, enquanto está dirigindo, seu não sei o quê, porque não sei o quê. Então aquela criança, ela capta tudo, ela capta toda a informação, ela está vivenciando todo aquele processo, e não só de palavras, não só de ações, mas como também de reações, né? Como você falou, reações instintivas. Né? E a falta de ar, Luana? É verdade, alguém tinha colocado falta de ar, e eu acho muito legal alguém ter trazido isso, porque muitas vezes, dentro das crises ou dos estados de ansiedade, a gente vai encontrar isso associado, né, Ivan? É muito comum. Terapeuticamente, é sempre importante a gente entender se essa falta de ar é uma dificuldade de inspirar, de expirar, qual a intensidade disso, né? Mas sempre houve algum momento que mudou essa biologia e esse momento tem um medo associado, né? Tem um medo importante associado. Seja um medo que não foi também expressado, seja um medo de uma ameaça que a pessoa não pôde fazer nada diante daquilo. Muito nas crianças pequenininhas, é muito comum a gente encontrar brigas dentro de casa, né? Desentendimento entre os pais com alteração do tom da voz. Extremamente comum a gente encontrar esse tipo de relés, né? Essas áreas cerebrais que ativam essa falta de ar. Às vezes a gente vai ver uma cirurgia, né, que a criança passou um medo. Imagina o que é para criança que não sabe o que é um hospital, o que é um médico, o que são aquelas luzes todas
né? Passar por uma experiência daquela e, enfim, às Sendo vezes um tirada dos pais, né? acidente. Isso, nesse Sendo... abandono. Então, mas de modo geral, tem medos importantes na falta de ar associado, né? E a gente precisa entender essa partezinha da história, né? Existe, eu falo que tem 100%, a gente só precisa de 1%. É só essa partezinha que fica faltando da realidade para que a gente possa entender o que é, quais são os gatilhos que depois geram isso, porque se é uma... Vamos pensar que tem uma desarmonia no ninho, um desentendimento entre os pais, ou a própria pessoa vivenciar conflitos, né? E alguma coisa, algum gatilho, uma pessoa, um lugar, o tom da voz, alguma coisa vai despertar aquilo de novo. O horário, né? Todos os dias, às 6 da tarde, começa a falta de ar. Então, peraí, tem alguma coisa nessa história que está nos mostrando, tem um dado importante ali, porque no momento de um estresse, a gente sabe que é como se o tempo parasse, né? Aquelas informações todas ficam armazenadas, inclusive o horário, é muito importante. Se quando a gente sente o cheiro de um perfume, a gente é capaz de lembrar de uma pessoa que a gente nem lembrava, nem faz parte mais do nosso convívio, a gente é capaz de escutar uma música e lembrar de toda uma época da vida, o horário que a gente estava, onde estava, fazendo o quê, lembrar até da letra, que a gente nem lembrava que existia. Imagina de informações importantes que foram de impacto emocional e que muitas vezes tem a ver com a própria integridade do indivíduo, né? Às vezes também a gente vai encontrar informações assim que são lá da vida gestacional, né? Então, vivências que podem ter influência ou não da mãe, né? Esse é outro tema. Será que eu posso continuar falando, Ivan? Deixa eu aproveitar. Vou Falar uma gritar aqui. coisinha. Fala. Só quero falar mais uma coisa aqui. Eu juro que não vou mais fugir do tema, mas já que a gente falou de vida gestacional. Às A gente não, vezes, você falou. já que eu falei, porque é muito comum a gente encontrar as primeiras informações de uma ansiedade, é muito comum a gente ver que já houveram vivências lá na vida gestacional. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, quando a gente vai tratar de uma criança, eu já escutei muitas pessoas dizendo, poxa, mas então trata da mãe. Eu, particularmente, discordo disso, sabe? Porque a criança tem sua própria percepção, a criança é uma criatura com toda a sua complexidade, ela tem suas próprias vivências, e lá dentro da barriga da mãe, ela pode ter escutado um barulho que para ela foi ameaçador, e para a mãe não é nada, né? Então, por mais que seja enorme, tamanha influência da mãe e da família para uma criança, o meu olhar sempre se inicia, se a queixa na criança, né? Para que a gente possa ser mais assertivo, senão a gente vai andar por muitas estradas até chegar onde precisa. Mas, enfim, tem coisas para ler aí, Ivan, pode falar, senão não para de falar. Perfeito. Não, perfeito. Esse contexto também eu uso da prática para olhar primeiro na criança, porque ela pode ter tido uma vivência de um cachorro que assustou ela enquanto estava andando com a babá, uma situação que aconteceu na escola que não tem nada a ver com os pais, uma situação que aconteceu na UTI, né, o Natal, quando nasceu ali, precisou ir para a UTI. São situações inúmeras, ou um contexto de uma gestação gemelar, onde houve um gêmeo devanescente. Então, são várias situações que podem ter acontecido exatamente com a criança, da interpretação da criança. Porque o parto foi tranquilo. Tá, então foi o parto normal, assim, tudo tranquilo. Não, foi cesárea. Tá, mas foi tranquilo para quem? Para você, para a criança, porque às vezes estava com o ar-condicionado ligado, estava com a luz na cara da criança quando ela nasce, foi puxada com forceps, foi levada para longe da mãe e do pai, foi colocado colírio, foi dado vacina. Colocaram sondas, aspiração. Tá, para quem foi tranquilo, né? Então é a interpretação daquela criança que foi arrancada de perto da mãe, que deram uma batidinha na bunda para chorar, porque para que chorar, né? A vida é assim, né? Já chega chorando, tem que apanhar já de começo. Então,
já é um processo traumático ser arrancado da forma com que é, o antes do tempo, todo o processo. Então, são várias as possibilidades que podem trazer para aquela criança uma interpretação diferente, né, daquele processo. Então, sim, né, então pode acontecer. A minha filha, a mais velha, eu e minha esposa estávamos andando na rua, minha esposa grávida, e passou um carro fazendo zigue-zague, e barulho, né, zigue-zague, e aí a minha filha nasce com barulho, com um incômodo a barulho, né? Então essa representação, vai acontecer alguma coisa, representação do barulho, mas às vezes a gente nem dá bola para aquilo, passou, não é nada, aconteceu e besteira, mas ali deixou uma marca ali para aquela criança. Então essas representações, às vezes para nós achamos que às vezes nem é para tanto, aí o ultrassom foi feito, o ultrassom, o médico falou, nossa, o que tem aqui? Daí a mãe... não foi nada, não é nada. Ou mesmo, vamos ter que fazer uma reavaliação daqui uma semana. Daí fica aquela semana angustiante. E daí depois... não era nada. Mas aquela uma semana foi uma baita angústia ali para aquela família. Né, de preocupações, de anseios, né, com relação à situação. Então a criança fica nessa preocupação antecipatória também com relação ao que vai acontecer. E lembrando agora que eu falei desse processo de transição, de nascer, que é um mundo novo, é o desconhecido. Então é um mundo, eu saí do meio aquático para o meio aéreo, e ali naquela mudança de mundo, eu trouxe uma grande insegurança, um medo, um processo, às vezes dependendo, né, de como foi o processo. Se ela recebe acolhimento é outra coisa, mas nesse processo de transição, toda mudança, às vezes pode ser interpretada para aquela criança como um problema, porque a primeira mudança da vida foi um problema. Foi perigosa, foi insegura. E aí quando eu tenho que mudar de casa, quando eu tenho que mudar de colégio, eu tenho que ir para o colégio, eu posso entrar numa sensação de incômodo. E aí essas mudanças acabam sendo uma preocupação. Eu quero falar também nesse contexto, né? Mexer a mandíbula, alterar a mandíbula, eu tive isso quando eu tive que colocar aparelho, porque eu me sentia preso. Por causa do aparelho. E o aparelho dentário me incomodava, sabe? Então eu me sentia preso de uma certa forma. Então às vezes mexer pode ser por uma relação de um conflito motor, de não poder tirar aquilo, me sentir preso naquela situação, ou às vezes uma cirurgia de amígdala poderia ser uma relação de algo que eu tenho que abrir a boca, ou um processo mesmo dentário, onde a criança pode ser segurada e forçam ela a abrir a boca e ela não pode fechar para que mexam nos dentes. E aquela criança de 2 anos, 3 anos não está entendendo o que está acontecendo. Por que estão fazendo isso comigo? Ou mesmo uma situação de não poder colocar a mandíbula para frente para dissuadir, mostrar os dentes como uma representação de ameaça. Então isso pode ser uma representação. E o morder a língua, eu não posso falar, expressar às vezes algumas coisas. Então, melhor eu morder a língua do que eu comece a falar alguma coisa que não deve ser dita em alguns momentos. Atendi uma criança que sentia dor abdominal, a Dani falando, e falta de ar. Ela relatava que só melhorava quando ela ligava o chuveiro, deitava no chão e a água ficava caindo em sua barriga. Daí ela se acalmava. Que lindo, que coisa mais bela, né? E hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu falava, então quando você está dentro do chuveiro é o melhor lugar que você possa ter, né? É relaxante. Sim, eu fico 1 hora lá no chuveiro, lá vem a minha conta de luz, né? Então água quentinha, agradável, relaxante. Por que é isso, Luana? Bom, primeiro a gente tem que pensar onde é que a gente está em contato com o líquido, com a água, né? E que é aconchegante, que traz proteção. Tanto a água quanto aquilo que, para algumas pessoas, é estar dentro de casa, né? Às vezes não precisa estar necessariamente na água, mas estar dentro de casa pode representar essa proteção, pode representar o meu meio, né, o meu território. Aí a gente não entra em território necessariamente, mas a proteção. E pode ter relação também com esse tema que você acabou de falar da vida gestacional, né?
Dentro da barriga tá tranquilo, com a água É, ali, relaxado, né? Então, confortável, protegido. confortável. E aí, quando eu saio daquele ambiente, eu tô desprotegido. Então, às vezes, sempre quando tem problemas no meu dia a dia, tem inseguranças, tem ansiedades, voltar para aquele ambiente é algo tranquilo. Tem pessoas que dormem encolhidinhas, assim, né, para se sentir seguras, como na barriga da mãe, ou às vezes colocam as cobertas tudo por cima, assim, né, como se estivesse dentro da barriga, ou com essa água quentinha, né. Segundo a Maísa, meu banho é pelando e demoradinho. Pelando, para quem não sabe, é quente, tá? É bem quente, tá? Para quem não entende os gaúchos aí, pelando de quente, né, Maísa? Então, esses sintomas, essas reações, às vezes, são uma forma de tranquilizar o que lá dentro está numa insegurança. Então, às vezes, é uma forma que a pessoa encontra para se sentir à vontade. Tem crianças Como que, às vezes, não gostam de... uma autorregulação, né, Eva? Uhum. E tem crianças que não gostam de água no rosto, né? Por causa dessa percepção, às vezes, do parto mesmo, que vem essa relação de água, de líquido amniótico, que às vezes a bolsa é rompida, né? E vem aquele processo, né, de líquido. E a cólica com hora marcada. Que tipo de cólica? Cólica Cólica intestinal, você intestinal? diz, Raquel? Olha quanto comentário, gente. Deve ser cólica intestinal. A gente geralmente vai olhar para uma relação de uma crise epileptóide, né? É uma fase pós-estresse, onde tem uma reativação, ou pode ser uma reativação pelo contexto dos 5 sentidos, né? Que, como a Luana falou anteriormente, que tem alguma coisa que fez eu lembrar ou reviver aquela situação de estresse, e aí eu posso desencadear aquele sintoma, ou por horário, né? Pode ter aquele horário que me representa a situação. Nas crianças, às vezes a gente vê assim, antes de fazer uma prova, antes de passar por algo decisivo, né? Às vezes crises de vômito ou cólicas intestinais. Às vezes a gente vai encontrar um medo também antecipativo, né? Associado a essas vivências. Às vezes de não poder superar as expectativas, né, em relação às provas. Às vezes eu pergunto para as crianças, sabe, na frente dos pais mesmo, para que não seja uma interpretação minha, do que é que eles mais têm medo se eles forem mal na prova. Porque raríssimas são as vezes que eles têm medo da professora. Normalmente, e não é um medo dos pais, mas o medo de não superar as expectativas de não ser um bom filho, e, enfim, às vezes é de não ter os resultados que são claramente esperados, né? Então, mas enfim, aí não é por hora, né? É por evento, né? Esses sintomas que prevê eventos. Mas tem crianças que têm essa situação de cólicas, por exemplo, bebês, né? Tem cólicas intestinais por representação de um momento. Pode ser o momento do parto, o momento de um horário que aconteceu alguma discussão entre pai e mãe, um horário em que a sogra brigou com a mãe e aí tiveram algum desentendimento. Pode representar alguma situação vinculada ao leite, né? Também. Iva, eu tive uma história que era assim, ó, a criança estudava de manhã e aí ela sofria muito bullying na escola. E, enfim, diante dessas agressões com a sua integridade também, ele buscou ajuda com diretor, professor, pais, mas ele não foi assistido talvez da forma que precisava. E depois que ele mudou de escola, então quer dizer, ele sai do estresse, todos os dias antes de ir para a escola, era o mesmo horário escolar, todos os dias ele tinha o mesmo sintoma, né? Ele sabia que ele tinha mudado, tinha uma informação, a situação tinha sido resolvida, mas não totalmente, né? Porque ele ainda tinha medo de passar por aquilo de novo, né? Mas a contrariedade, toda essa vivência que ele viveu, estava bem expressada ali, tadinho, todos os dias. Perfeito. A Lola está aqui do lado. E essa reativação vem, então, perante ao medo antecipativo que ainda persiste.
Então, querendo ou não, a criança fica numa ansiedade, ainda numa ânsia por aquela situação, né? Que poderíamos pensar que houve uma situação também de uma prova onde que eu não atingi um objetivo e eu fiquei com medo de não conseguir progredir aquela situação e passar de ano. Eu posso ter essa relação de progredir, de fazer com que as coisas fluam, de fazer com que as coisas deem certo, e aí cada vez que eu tenho... tem crianças que assim, por exemplo, toda quinta-feira tem aula de tal matéria. Então, naquela quinta-feira eu tenho o sintoma, né? Porque representa, às vezes, uma vivência com aquele professor específico, com aquela matéria específica, em algum momento, que faz com que ela reative. Então, todos esses padrões são necessários a gente colocar na ponta da caneta ali na avaliação, para entender o porquê nesse momento, porquê nessa situação específica, porquê nesse padrão específico. E uma última questão ali é sobre a disfluência verbal, a gagueira. Segundo Corbel, bem copada. A gente vai... Pode falar. Não, manda. Para o meu cão de guarda, pode falar, então. Não, ela quer falar? Vai lá, Lu. Ela quer explicar. Ela já assistiu também aulas. Tá. Então a gente tem duas ponderações. Uma, a Josie Cromer fala. Outra, alguns outros profissionais da área das leis biológicas, como o Hammer. O Hammer ele fala de um contexto de um conflito relacionado a não poder expressar. Só que seria uma constelação esquizofrênica. Então teria dois conflitos associados. A Josie, ela aborda um contexto de que eu tenho que pensar realmente várias vezes antes de expressar aquilo. Porque em algum momento eu expressei ou não fui rápido o suficiente, ou expressei errado, e fui punido, fui confrontado, ou isso gerou um problema para mim. Então é melhor eu pensar antes de eu falar, para que eu não fale uma besteira, eu não fale algo de errado, eu falo algo que possa ser uma crítica ou um confrontamento. Ou essa relação de, por exemplo, segredos na família, ou contextos onde não pode ser dito algo, ou uma situação de ameaça mesmo, onde representa uma situação de susto. Medo, né? Tanto é que tem muitas pessoas que falam que tiveram gagueira depois de um susto. Se assustou com um animal e daí começou a ter gagueira. Se assustou com alguma coisa tal, específica e a partir daí teve gagueira. Vocês faz sentido aí para quem está ouvindo? O que vocês estão achando? Vocês estão gostando dessas informações? Está fazendo sentido para vocês? Tem mais algum exemplo, Luana, sobre gagueira? Queria comentar, estou olhando aqui as mensagens, queria comentar que às vezes a gente vai encontrar bem o relé de... agora eu subi as mensagens, não sei mais descer. Bem os relés de laringe também, né? Um medo importante vivido e, como você falou, uma situação desse susto, né? Alguma vivência que pode ter colocado a criança nesse medo com perigo de vida, né? Como se essa surpresa tivesse a ver com risco de vida. E é muito comum a gente encontrar temas, às vezes, que envolvam o parto, que envolva, de novo, desarmonias dentro do ninho, que envolva cirurgias. E uma vez eu lembro de uma história que para mim foi bem interessante, que foi uma queda da escada. Então, uma criança pequenininha teve uma queda, eu não lembro mais a idade de quando a criança teve a queda, e a mãe achou que a criança havia morrido mesmo, sabe? Pelo jeito que ele caiu. Só que quando eu atendi essa pessoa, já era um adulto, né? Um rapazinho assim. E a informação, ela estava lá naquele momento. Foi muito bonito a gente ver, mesmo com o passar do tempo, né? Essa possibilidade de retomada da função. E uma coisa como você simples, falou, né? E o trauma é atemporal, né? Não existe tempo. O que ficou gravado, o passado, na verdade, é o presente. Se dentro esse passado que está no presente, ele não for entendido e compreendido, às vezes não é modificado e a percepção não é retirada, saída daquele processo. A Laurene fala do nasci com cordão umbilical enrolado.
tem alguns detalhes assim que hoje, cientificamente, muitos estudos mostram que o cordão umbilical enrolado não é um problema. Então, às vezes pode, mas às vezes pode não ser, né? E eu gostaria de agradecer, Luana. Passou rápido essa 1 hora aí. É verdade. Muito obrigado pela tua participação hoje aqui. Obrigada a você também. Nesse esquenta da Lazy Biológica Experience 2020. Para quem tiver interesse em participar esse ano, fica ligado na segunda semana de novembro. Estaremos na Lazy Biológica Experience 2020 de forma online e gratuita. Uma semana com vários palestrantes do Brasil e do exterior para falar mais a fundo sobre as leis biológicas, técnicas integrativas, e a Luana vai estar junto com a gente ali para promover uma palestra também, né, Luana? Deixa os seus últimas palavras aí da live. Bom, 1 hora passa rápido, né? Se deixar, a gente pode falar algumas horas e vai ter muito assunto. Obrigada por todo mundo que esteve presente. É ótimo conversar com vocês, é ótima essa interação. Obrigada, Ivan, pelo convite. Eu tenho certeza que o congresso vai estar muito legal. A sua organização sempre é ótima, de muita dedicação. E, enfim, vou estar lá com vocês. Então aproveita, para quem não segue ali em cima, segue Luana Frasson e também Ivan Bonaldo, para que vocês possam saber mais informações das próximas lives. Semana que vem, quinta-feira, às 18h30, tem mais uma live com um palestrante especial. Então toda quinta-feira, às 6h30 da tarde, você vai ter mais informações aí sobre as leis biológicas e técnicas integrativas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.